esse recorte agora de sociedade que a gente debate. E em relação ao segmento indígena, em relação aos povos indígenas, que tem no mínimo 10% da Paulo Gustavo Baratal, a gente está aqui para dialogar, para escutar vocês. A intenção, obviamente, é que a gente possa intensificar as narrativas, porque a gente está falando de uma população aqui no nosso estado que sofreu diversos tipos de violência, guerra, olá, de pessoas, né, que foram dizimadas ou que tiveram que migrar para outros estados, porque o Rio Grande do Norte não foi uma terra onde, historicamente, né, foi paz para muitas comunidades indígenas. Então, a gente pensar também um lugar do qual as pessoas, né, povos originários, foram extremamente explorados, escravizados pelos europeus. E isso faz com que a narrativa também seja apagada, porque não são normalmente os indígenas que escrevem suas próprias histórias, que eles aprendem nas escolas e em outros lugares. Então, momentos como a Paulo Gustavo, uma lei como essa, e que tem 70% de audiovisual, isso quer dizer, narrativas em audiovisual, precisam ser bastante acessadas por comunidades que, ao longo do tempo, não contaram suas próprias histórias, para que a gente possa refazer a nossa forma de ver o mundo, né? Porque, historicamente, não foram as pessoas indígenas que fizeram os seus próprios filmes, os seus próprios livros, os seus próprios artigos e relatos. E aí a lei vem para ajudar a dar vez e voz a essa comunidade, de forma, né, que os potiguaras, os tapuias, né, diversas outras etnias possam vir para cá e dar suas considerações, trazer que orientações vocês ajudam a gente, que isso é um diálogo, é uma escuta. Nós não temos aqui verdades, não temos isso, a gente não trabalha dessa forma, a gente está aqui para escutar. Estamos abertos a que vocês também nos ajudem a indicar alguns caminhos. Obviamente, a gente tem algumas questões que são os direcionamentos da lei, o que a lei traz. O MINC ainda vai dar uma instrução normativa específica para ações afirmativas, isso é, haverá uma instrução normativa específica para como a questão dos povos originários serão, de fato, trabalhados na Paulo Gustavo. Porém, do lado de cá, a gente vai trabalhar na inscrição com a autodeclaração. Então, cada pessoa na inscrição vai se autodeclarar, porém, para o momento de premiação, vamos ver, nesse caso daqui, né, do recorte indígena, é uma carta da liderança indígena, é uma carta das associações e grupos indígenas reconhecidos. Aí a gente sabe que tem a característica dos indígenas não aldeados, mas que alguns têm, né, a sua memória do seu tronco familiar nas aldeias, tem quem reconheça, ao mesmo tempo a gente vive a contemporaneidade, que não necessariamente as pessoas têm esse entendimento. Então, é algo que a gente está vivendo e vamos ajudar a construir isso juntos. Eu peço, Arthur, você está aí com a parte do regulamento, que traz as questões indígenas. Então, antes da gente abrir para a escuta, tá, do debate, a gente está trazendo algumas considerações iniciais, e aí Arthur vai trazer como a questão vem sendo tratada no regulamento, como os povos originários e o recorte da população indígena está aqui no regulamento, e depois do Arthur Adler faz para a gente um apanhado geral também, como é que esse recorte foi trabalhado na Aldir Blanc e hoje aqui no Rio Grande do Norte também, como se dá essa realidade, para a partir de então a gente abrir para esses momentos que vocês trazerem sugestões e suas considerações, certo? Então, vou para cá primeiro, Arthur. O microfone está aqui, tá ok? Oi, gente, tudo bem? Boa noite, como vão? Eu sou Arthur Henrique Medeiros, faço parte da promoção cultural aqui na Fundação José Augusto e também estou no planejamento da Lei Paulo Gustavo. Eu sou um homem branco, caucasiano, cabelos castanhos escuros, longos, amarrados no topo da cabeça, barba que costumava ser castanha, uso brincos, argolas, prateadas, estou usando uma camiseta preta e uma jaqueta jeans, mas não estou com frio, é porque está chovendo muito aqui em Natal, é para me proteger da chuva mesmo. A Lei Paulo Gustavo
A Lei Paulo Gustavo surge em julho do ano passado. Veja só, a lei já vai fazer aniversário, inclusive. Mas muita água rolou de lá para cá. Se vocês quiserem uma explicação sobre isso, nós entraremos com detalhes. Mas o que eu coloquei a data, porque quando ela surge em julho, ela traz um artigo específico, que é o 17º artigo da lei, e diz assim: na implementação das ações previstas nesta lei complementar, os estados, o Distrito Federal e os municípios deverão assegurar mecanismos de estímulo à participação e ao protagonismo de mulheres, negros, indígenas, povos tradicionais, inclusive de terreiro e quilombolas, de populações nômades, de pessoas com deficiência e de outras minorias, por meio de cotas, critérios diferenciados de pontuação, editais específicos ou qualquer outro meio de ação afirmativa que garanta a participação e o protagonismo desses grupos, observadas a realidade local, a organização social do grupo, quando aplicável, e a legislação relativa ao tema. Então, ela exemplifica alguns grupos minorizados e coloca os tipos os mecanismos em que podemos criar formas de facilitar o acesso a estes grupos. Então, temos aqui meio de cotas, acho que é autoexplicativo, né? Critérios diferenciados de pontuação, quer dizer, dar uma pontuação diferenciada, um adicional à pontuação aos proponentes participantes desses grupos, editais específicos ou qualquer outro meio de ação afirmativa que garanta a participação e o protagonismo. Em maio deste ano, veio a regulamentação da lei. E a regulamentação, ela traz outros parâmetros, né? Os mecanismos de estímulo à participação e ao protagonismo de agentes culturais e equipes compostas de forma representativa por mulheres, pessoas negras, pessoas indígenas, comunidades tradicionais, inclusive de terreiro e quilombolas, populações nômades e povos ciganos, pessoas LGBTQIA+, pessoas com deficiência e outros grupos minorizados socialmente e... Vê só, nesse ponto ele está falando da valorização de grupos, de projetos que têm grupos compostos por minorias, por pessoas provenientes dessas minorias. Aí, continua. A garantia de cotas com reserva de vagas para os projetos e ações de, no mínimo, 20% para pessoas negras e 10% para pessoas indígenas. E continua repetindo basicamente o que já tinha na lei. Então, resumindo tudo que foi dito aqui, na lei falava de mecanismos para que proponentes de grupos minorizados acessassem a lei, tais como cotas, editais específicos, pontuação diferenciada. Aqui ele fala de valorizar grupos que sejam compostos por artistas provenientes de grupos minorizados e fala do mínimo de cota, que seria 20% para pessoas negras e 10% para pessoas indígenas. Muito obrigado pela participação. Já emenda com o Adler? Só para fazer dois recortes. Então, pronto, vou dar lugar aqui a Adler, que vai se apresentar esse áudio de escrever. Boa noite a todos e todas. Me chamo Adler, do setor de Identidade e Diversidade da Fundação José Augusto. Sou um homem pardo, 38 anos, estou usando óculos, estou de barba, cabelos longos, camisa azul com os detalhes de umas flores e folhas, e ao fundo tem alguns quadros aqui no gabinete da Fundação José Augusto, né? Então, o que a gente vem discutindo, né, ao longo desse período são exatamente
quais são os melhores mecanismos que garantam a inclusão dos povos e comunidades tradicionais, né, em específico os indígenas, ciganos, quilombolas, povos de terreiros. Agora há pouco, a gente teve uma reunião com o pessoal das iniciativas negras urbanas, né, do hip hop, né, dos elementos do hip hop, o pessoal do reggae, do funk. Então, a gente está fazendo essa discussão e ampliando, né, o alcance dessa escuta justamente para poder incluir, né, todas as sugestões que possíveis dentro da legalidade, né, nesse processo de inclusão de toda a diversidade da identidade cultural do povo do Rio Grande do Norte, né? Esse é o desafio que está colocado, né? Como a Marilande e o Arthur falou, para esse público específico, né, que são os povos indígenas, né, temos no mínimo 10% de cotas, né? Então, o grupo específico dos povos indígenas, a lei já estabelece, né, esse processo de reconhecimento e inclusão através de cotas, que, na minha opinião, é um avanço muito grande para que a gente possa estar incluindo a diversidade cultural dos povos originários, né? A gente sabe do apagamento histórico, de todo esse processo de exclusão histórica, né, dos povos indígenas. Estamos compreendendo a retomada dos povos indígenas não aldeados, né? Compreendemos a legitimidade dos aldeados, que são os povos indígenas que estão nas aldeias, que não saíram do seu território, né? Que resistem, né, às empresas, né, aos fazendeiros, aos grileiros, né, o pessoal da mineração, da indústria da cerâmica, né, a indústria ceramista, e também do processo de invasão, né, enfim, de exclusão, enfim, de todos os processos que os povos indígenas foram acometidos. Então, nessa perspectiva, né, a gente tem a obrigatoriedade agora de garantir essa inclusão, né? Na Lei Aldir Blanc, por exemplo, a gente conseguiu garantir, né, a implementação do edital da diversidade, por exemplo, mesmo sem a obrigatoriedade de cotas, mas que a gente ainda não conseguiu chegar na totalidade das aldeias, na totalidade dos territórios, né? E a gente, nesse processo agora da Lei Paulo Gustavo, temos alguns mecanismos, né, até mesmo 5% do valor para busca ativa, né? Eu acredito que isso seja um ganho muito importante para os segmentos da diversidade, em especial, né, os que estejam territorialmente mais isolados, né, dos planejamentos das políticas públicas. Então, o Arthur colocou muito bem a questão legal das cotas, no mínimo 20% para negros e negras, no mínimo 10% para os povos indígenas, e também outros mecanismos de inclusão. Por exemplo, vamos pleitear um edital específico, vamos pleitear um argumento, uma espécie de argumento de inclusão, uma pontuação a mais para os povos que se reconheçam e se autodeclarem, né? Então, isso tudo está em discussão, né? Estamos ouvindo as sugestões, as contribuições, estamos inserindo no nosso planejamento todas as contribuições dentro da legalidade para que a gente possa estar ampliando esse alcance, né, das premiações e que todas as manifestações artísticas dos territórios indígenas possam estar incluídas e contempladas nos prêmios, né, da Lei Paulo Gustavo. Então, seria essa minha contribuição inicial, né, o desafio de poder estar alcançando, né, ampliando o alcance dessas políticas culturais e contemplando, né, todos os povos tradicionais do estado do Rio Grande do Norte, né? Por exemplo, a autodeclaração, no primeiro momento, né, como se dará essa declaração dos indígenas aldeados, como será o reconhecimento, se as associações, né, territoriais, estaduais, ou a Associação, a Articulação Nacional dos Povos Indígenas, vai estar referendando isso, estamos abertos, né, para sugestões, e esse é o momento, né, agradecer a presença dos caciques e das cacicas, né, que estão nas suas aldeias aqui presentes, né, e contribuindo para esse debate tão rico e importante, né, e assim, é um debate que é muito caro, né, não só para a gente, mas para vocês, né, que estão historicamente, né, inseridos nesse contexto, né, acompanhando o acampamento Terra Livre, né, acompanhando esse processo, né, de apagamento histórico através do marco temporal. Então, a gente está antenado,
né, e estamos conectados e atentos, né, exatamente para poder estar garantindo a escuta e, principalmente, a inclusão das propostas, né, e das ideias, né, dos projetos dos povos indígenas do estado do Rio Grande do Norte, né? Então, não seremos nós, né, que iremos não reconhecer, né, cada território, mas estamos aqui para garantir a legalidade e a inclusão de todos e todas que estiverem realizando, né, e garantindo a produção e a circulação de toda a produção da cadeia da cultura. Então, seria mais ou menos isso. Vou ficar aqui, né, respondendo algumas dúvidas e incluindo sugestões. Ok? Passar para a secretária Marilande. Obrigada, Adler. Obrigada, Arthur. Então, gente, ali naqueles tópicos, né, nas câmaras setoriais, foi onde a gente explicou a Lei Paulo Gustavo bem direitinho. Agora, a gente está, né, debatendo especificamente essa questão, nesse caso agora, né, de diversos segmentos, nesse caso agora dos indígenas, de forma a saber de vocês que sugestões vocês têm, que orientação vocês têm, dúvida, cada um, por favor, com até 5 minutos de fala, e peço para que agora seja realmente esse momento de vocês trazerem essas diversas realidades e a gente fazer o debate. Então, Fábio, ele já levantou a mão, e aí, além de Fábio, a gente entra agora para a fala do Fábio, e a gente pede bastante que vocês falem, que vocês tragam para a gente essas realidades que vocês estão vivendo. Então, a gente tem gente de diversos lugares do Rio Grande do Norte, Fernando, até a gente se encontrou essa semana também, em outra reunião, acho que foi o de Forró de Raiz, se eu não me engano, não é isso? Então, é bom te ver aqui de novo, e outras pessoas que possam trazer, a Cacique Francisca, a gente se encontrou numa ação presencial em Macaíba, outros que eu ainda não conheço, a Miriam que veio para cá para a gente discutir algumas questões, né, da lei de incentivo do programa Câmara Cascudo, e agora com esse foco nessa reunião da Paulo Gustavo, mas lembrar que isso vai nos balizar por diversos caminhos. Então, por favor, Fábio, lembrar, por favor, de começar se autodescrevendo, tá bom? Olá, estão me ouvindo? Vendo e ouvindo. Linda Tituna, boa noite. Espero que todos estejam bem. Tenhamos uma boa noite. Meu nome é Fábio de Oliveira, Cangarrara, sou indígena de contexto urbano, sou de pele escura, cabelo um pouco grisalho, de barba, estou de camisa branca com os grafismos de cores pretas, estou com o alço de minha bolsa marrom aparecendo aqui do lado. Eu acredito que a minha principal dúvida seja em relação a como é que os indígenas em contexto aldeado vão poder ter acesso às vagas de políticas afirmativas no que tange a questão de autodeclarações, né? Porque, tipo, os meus antepassados não estão mais aldeados, né? Eu, em específico, todos os meus antepassados eram de São Miguel do Gostoso. Não existe mais comunidade indígena de São Miguel do Gostoso, né? Minha família, meus antepassados vieram para as zonas urbanas, né? Tentar o mínimo de condição de vida, né? O famoso êxodo rural, né? Assim como muitos dos nossos, vários familiares saíram da zona rural para tentar um mínimo de condição de vida, né? Seja trabalhando nas indústrias, em fábricas, seja trabalhando na casa de familiares. Então, muitas dessas percas de memória e identidade deu esse processo, né? Então, o processo de retomada tem sido dessa forma, seja conversando com os mais velhos, né? Buscando também documentos dos quais até mesmo são escassos. Então, minha dúvida, uma delas é essa, de como que o indígena de contexto urbano vai conseguir ter esse acesso de uma forma também que seja burocrática, mas que nem tanto, né? Porque a gente também precisa dizer que a gente está aqui e ver mecanismos de dizer quem a gente é, né? E outra coisa em relação às cotas, já que o mínimo estipulado no regulamentação qual seria a possibilidade da gente estar dialogando sobre até mesmo aumentar esse percentual, né? Já visto que, além do quantitativo de pessoas em contexto urbano estarem nesse processo de retomada, que tem sido
uma crescente, tem também os nossos parentes em comunidades, né? Já visto que tem uns 17 comunidades indígenas, tem muita gente produzindo, querendo produzir. É isso. Bem assertivo e breve. Obrigado pelo espaço. Obrigada, Fábio. Aí, Fernando, se tiver uma terceira pessoa que possa falar. E aí, Fábio, volta aí, por favor. Desculpa, Fernando, só aguarda aí mais um pouquinho, certo? Para o seguinte, agora à tarde a gente falou sobre o movimento, conversando com o pessoal das iniciativas negras urbanas, eu pedi também para que cada um pudesse trazer para a gente que contexto é esse, sabe? Você trouxe aqui suas dúvidas, mas traz para a gente também, né, para poder, não só nós que aqui estamos na gestão, mas depois esse vídeo fica disponibilizado no YouTube, para quem tem dúvida mesmo, que às vezes as pessoas têm dúvida mesmo, olha, um grupo X tem direito à cota, mas quem são essas pessoas, sabe? Então, que contexto é esse de indígenas urbanos? Como é que tu se vê dentro desse contexto e tu identifica outros e outros seres dessa categoria, né, desse segmento aqui no Rio Grande do Norte? Como é que tu vê essa questão específica, por favor? Eu acho que é uma dúvida contra a dúvida. Você quer dizer sobre de como que essas outras pessoas se identificam? Não compreendi muito bem a pergunta. Tá. Você estava colocando a dificuldade, né, da questão dos indígenas urbanos conseguirem ter essa questão do reconhecimento por, historicamente, né, suas famílias não mais existirem, ou no sentido, né, de onde vieram aldeados, mas quem é o indígena urbano? Como que você se vê e se você identifica outras pessoas nessa categoria aqui no Rio Grande do Norte e o que é esse contexto do indígena urbano? Explicar para a gente, para quem está em casa também, quem és tu e quem é essa categoria. Como é que vocês estão se organizando? Existe um grupo, existe uma associação? Como é que isso acontece? Quem é o indígena urbano? Bom, em princípio, é muito amplo, né, essa compreensão sobre a definição de indígena de contexto urbano. Posso falar por mim e por outros parentes que também estão nesse processo que essas retomadas são muito similares, né? Como eu falei, seja nesse processo de busca de documentos, seja pela busca das origens mesmo, né, dos avós, dos avós, dos antepassados, e a partir disso a gente vai tentando mapear essa árvore, né? De onde veio o nosso tataravô, de tataravó, de qual região, e a gente, a partir de estudos sobre povos que habitavam, e que ainda habitam, né, em algumas regiões, a gente vai mapeando isso, né? Além desse contexto histórico, também está somando nas lutas, né? Seja em manifestos da PL 490, que agora é 2903, seja por acessos, né? A gente vê como, por exemplo, acesso a cotas na universidade, né? A gente ainda pede-se que o indígena, no contexto urbano, tenha essas assinaturas. Como é que a gente vai ter essa assinatura? Como é que a gente tem uma assinatura da liderança? Se as comunidades que a gente, não a gente, mas os nossos pais, nossos avós, já não existe mais comunidade. E eu toco até mais uma vez no exemplo. São Miguel do Gostoso não tem mais comunidade, que a gente fizer agora pousada, resort, enfim. Não tem mais, né? Então, esse processo é uma das formas que a gente tem combatido, né? Tem tido essa compreensão de alguém que está resgatando sua história, que está buscando as histórias familiares de determinadas regiões, né? E mapeando também locais onde determinadas etnias estão ainda, né? E assim a gente vai. A gente entende também que esse processo, esse genocídio epistêmico também foi responsável do processo de apagamento dos nossos povos, né? Então, são processos de estudos constantes, são processos de retomadas constantes, e que existem vários grupos, várias pessoas que estão nesse processo, né? Eu não tenho como dizer aqui X, Y, Z, porque tem várias pessoas, né? Eu não tenho como também dizer uma sugestão de como dizer quem é quem. Eu acredito que o diálogo é a peça-chave para a gente compreender, né? Eu acho que é isso. Espero ter respondido sua pergunta, mas caso não, a gente vai tentando compreender no decorrer do tempo. Não, obrigada, Fábio. Não, é isso mesmo. É porque acho que é importante, né, que cada um trazer sua pergunta também, trazer um pouco dessa realidade, que foi muito importante para a gente construir
e nessa reunião da tarde das iniciativas negras urbanas, entendendo as diversas realidades periféricas, segmentos de grupos. Então, quando tu vem e fala um pouquinho sobre isso, nos ajuda também. E aí, Fernando, que aqui está, bom te ver de novo, Fernando, que aí já vem de uma outra realidade, aí Fernando vem do Amarelão, não é isso, lá de João Câmara. E, Fernando, além de trazer a sua pergunta, ou sua consideração, ou sua observação, eu queria que tu também fizesse essa mesma coisa, que é dar para a gente um contexto. Que contexto é esse de você, como indígena, estar inserido, né? Como que é ou a tua comunidade, ou o que você traz de informação para a gente entender essas diversas realidades, né, dos povos originários dentro do Rio Grande do Norte. E lembrar de se autodescrever também, tá? Para que as pessoas cegas vejam a gente através das palavras. Então, boa noite a todos. Meu nome é Fernando Batista, sou Mendonça Potiguara. Eu estou de camisa sem manga branca, tenho uma cor meio branco, um pouco amarelado, uso uma barba baixa e cabelo também baixo. Então, é o seguinte, para contextualizar, eu vou fazer uma breve explanação sobre o que nós temos nas nossas comunidades, porém, tem muita gente aqui também do território Mendonça que vai contribuir, tenho certeza, certo? Então, nas nossas comunidades aqui, nós temos vários grupos culturais. Só no aspecto da música, em projetos musicais, nós temos 4 grupos nesse lance do projeto social, né? Eu coordeno duas bandas de flautas doces, uma no Serrote de São Bento, que é a comunidade indígena, e uma no assentamento Santa Terezinha. E no Amarelão também tem um grupo de flauta doce, e tem uma orquestra com instrumentos de sopro, instrumentos com bateria, guitarra, também tem esses grupos. Também a gente tem também os grupos de toré, os grupos de artesanato, né? Então, assim, e tem os grupos, quem vive mais de fazer o seu lance, o projeto pessoal, como eu, que falei que tem um trio de forró pé de serra, mas também eu sou violonista por formação, né? Então, eu toco em abertura de evento, interpreto algumas obras, também tem esse lado de como instrumentista, digamos assim, clássico, certo? Eu tenho uma dúvida, me surgiu uma dúvida aqui que eu vou deixar para vocês e também algumas sugestões, certo? A gente sabe, pelo que eu tenho ouvido, a lei Paulo Gustavo, 70% de todo recurso vai ter que ter um produto audiovisual, não é isso? Então, eu queria saber como é que vocês têm pensado, se vai ser direcionado sempre para a criação de filmes, de curta-metragem, de documentário, que é o que mais nos assemelha aqui, o que mais nos aproxima, e de repente a gente começar a documentar os nossos grupos. Nós poderemos, outra coisa, poderemos concorrer via Estado e via município. A gente sabe que o município também está se mobilizando, todos os municípios, né? E a gente pode concorrer. Gostaria de saber se pelo menos CPF ou por MEI, ou por outra forma, pelas associações que nós temos também. E aqui um pouco de sugestões. Todas as comunidades indígenas, praticamente todas, elas têm as suas festas tradicionais. Por exemplo, o Serrote tá criando aqui, a comunidade que eu moro, no Serrote. Eu moro no Serrote, mas eu me apresento como um indivíduo que defende o território, que são várias comunidades aqui circunvizinhas. Então, o Serrote vai ter a festa da Pinha, que deve ser esse mês, o Amarelão tem a festa da Castanha, que são festas tradicionais. Todo ano, nessas datas, tem essas festas. No Sagi tem festa do milho e por aí vai. Então, se por acaso não pudesse, de alguma forma, o edital lançar algum apoio para que os grupos culturais de outras comunidades se apresentassem nessas comunidades, para que a gente, por exemplo, os nossos grupos daqui não se apresentem somente aqui, de repente a gente começasse a fazer o intercâmbio daqui, a gente se apresentar em outras comunidades, e os grupos de lá também virem para cá, aí a gente ter esse intercâmbio, essa troca de saberes e conhecimentos. Acho que é isso.
É isso, então. Obrigada, Fernando. E aí, agora a escola indígena, por favor. E aí, a pessoa que está representando a escola indígena, por favor, peço que se autodescreva. E além da pergunta, da observação, que também traga esse contexto que está inserido, certo? Para a gente melhor conseguir entender. Tiande Pituna, me chamo Cacique Dioclésio Mendonça, do território ancestral, né, Mendonça. Estou com camisa amarela, né, sou cacique do meu povo, e estou aqui com algumas dúvidas referentes justamente ao contexto ao qual foi colocado aqui, certo? Gostei muito da sua pergunta, quando você coloca de que contexto a gente está falando, né? Porque, historicamente, nós, população indígena, em contexto de aldeamento, a gente sofre a invisibilização e a própria política não chega, né? Então, quando se tem a oportunidade, né, de termos editais específicos, e aí ressalto a importância de ter editais específicos com foco nas comunidades indígenas que estão situadas em seus territórios também, porque boa parte dos recursos que em qualquer lei já foi aplicada aqui no estado do Rio Grande do Norte, quem vem acessando, né, são pessoas que estão nas cidades, né? Boa parte das pessoas que estão nos seus territórios, ou muitas vezes não conhece, né, ou tem bastante dificuldade de formular um projeto ou de conseguir participar, né? Então, as nossas comunidades indígenas, elas necessitam de formação no quesito elaboração de projetos, certo? Então, já fica como sugestão para os que aqui estão, né, de tentar realizar uma oficina com os povos indígenas para que esses povos consigam, né, realizar a prestação de contas. A gente sabe que na Lei Aldir Blanc teve vários indígenas que não conseguiram fazer a prestação de contas, né? Que inclusive a prestação de conta ela seja simplificada para a população indígena, porque a gente tem indígena que não sabe ler nem escrever. E aí como é que esse indígena vai elaborar um relatório, né? Então, nesse sentido, a gente também, né, gostaria de saber, a lei, ela obriga a ter 70% para audiovisual, e os outros 30% vai ser dividido em que conceito, em que área, né? Porque é importante também citar que os povos indígenas têm, historicamente, né, outros temas que é de importância, né, para as comunidades indígenas, como a perspectiva, por exemplo, dos intercâmbios culturais, né, dos anciões que têm notório saber. A gente está tentando, há muitos anos, conseguir fazer um intercâmbio com as comunidades indígenas aqui no estado do Rio Grande do Norte para o fortalecimento do nosso toré, né, para realizarmos o encontro dos pajés e das benzendeiras, né, dos curadores, né. Então, é importante que a gente também saiba, dentre, né, esses 30%, onde é que vai ser aplicado, né, e que para a população indígena se veja todo esse contexto. A gente também necessita, por exemplo, de material didático pedagógico específico para as escolas indígenas, né. Então, a gente tem bastante material já elaborado pelos professores indígenas, né, inclusive na ação Saberes Indígenas na escola, que é uma formação continuada para os professores indígenas, né, que a gente tem esses materiais produzidos, mas a gente não consegue publicá-los, não consegue, né, circular, porque não temos recurso, né. Então, é importante que se leve essas contribuições, né, e que a população indígena, inclusive, né, das comunidades indígenas aldeadas, não abre mão, né, do auto-reconhecimento do grupo, né, e que aí o governo do estado crie critérios, né, junto com os indígenas desaldeados, né, para que esses indígenas também tenham acesso, né, ao que é de direito, né, mas nós, povos indígenas, não abrimos mão do auto-reconhecimento, porque historicamente a gente sabe que as cotas, né, elas foram criadas com o intuito, né, de acabar com essa história de pessoas acessarem direitos, né, tirar direitos nossos e acabar acessando direitos violando, né, a legislação. Então, a gente sabe muito bem das fraudes que aí existem, né? Então, é bom destacar. Então, é isso.
Dioclésio, por favor, traz para a gente também, em relação a você, no caso, é o indígena aldeado, né? Fala um pouquinho desse contexto territorial que você está, quem vocês são, que local geográfico especificamente, como é que é essa questão das famílias, como é que estão organizados, se tem alguma associação ou não. Traz um pouquinho desse relato para a gente entender, por favor. Olha, historicamente o meu território é ocupado pelos mendonças de etnia potiguara. Nós somos divididos, né, em 6 comunidades indígenas. Das 6 comunidades indígenas, 5 estão no município de João Câmara e 1 no município de Jardim de Angicos. A gente tem grupos indígenas urbanos, né, reconhecidos, certo? Por nós, inclusive, os indígenas que estão em contexto de Natal, né, que são os mendonças de Natal, e tem o auto-reconhecimento do nosso grupo, né? Inclusive a FUNAI faz o atendimento deles. O meu território tem mais de 3.500 pessoas. Só no território indígena Mendonça nós temos a primeira maior comunidade indígena do estado do Rio Grande do Norte e a segunda maior comunidade indígena do estado do Rio Grande do Norte em contexto de aldeamento, certo? Então, a nossa pisada, né? O nosso lugar de fala é justamente desse lugar, né, de aldeias, né, de comunidades a qual estão inseridas nos seus territórios historicamente ocupados. Obrigada, cacique. Já vai nos ajudando a ter mais informações e ver esses diferentes olhares. Muito obrigada. Então, vou fazer um comentário aqui em cima dessas 3 primeiras considerações, certo? E aí a gente já abre de novo e continua a fila. Então, trazendo aqui, vou de trás para frente, a partir do cacique Dioclésio, e a dificuldade em elaborar projetos, e sim, né, a gente sabe que historicamente há essa dificuldade em elaborar projetos, obviamente que não quer dizer integralmente, há seres humanos, né, indígenas, aldeados ou não, que sabem fazer projetos, que foram para a universidade, que tiveram pós-graduação e conseguem fazer isso, mas em linhas gerais, essa questão da dificuldade de projeto é uma característica em muitas comunidades, em muitos povos, sejam por questões geográficas, né, e por questões sociais também. E aí, a gente quer fazer algumas oficinas formativas, e aí pensar, sim, em oficinas formativas direcionadas aos povos originários. Algumas dessas oficinas também vão estar em formato virtual, para que vocês possam acessar a qualquer momento, quando nós tivermos a plataforma da Paulo Gustavo, e essa plataforma só pode ser contratada, você contrata, desenha a plataforma, aí entrega o serviço, depois que o recurso da Paulo Gustavo chegar no Rio Grande do Norte, tá? E a Paulo Gustavo, o recurso ainda não chegou aqui. Você traz a questão da prestação de contas simplificada para os indígenas. A gente não tem como fazer questões diferenciadas fora do que a lei indica. O que é que, por exemplo, tem de diferente? Em relação à comprovação, a necessidade de comprovação de residência para alguns povos, como quilombolas, não é isso? Ciganos, indígenas, circenses. A diferença, eu acho que a única diferença que tem da Lei Paulo Gustavo em relação a um tratamento diferenciado é em relação à comprovação da residência. Porém, na inscrição e na prestação de contas, e aí é o que a lei traz, tá? Não é um desenho nosso, existe um padrão. Só que é importante lembrar que a Paulo Gustavo já é diferente da Aldir Blanc em algumas questões, porque a Aldir Blanc estava baseada numa lei que ela era mais dura, ela era mais tradicional, que é a 866. E ela exigia que, por exemplo, na hora da inscrição do edital, já o proponente é quem faz o projeto, é quem coloca o nome, o projeto é no nome da pessoa. Então, por exemplo, do cacique Dioclésio, seria o proponente, ou a cacica Francisca, seria uma proponente. Que esses proponentes, antes, no momento da inscrição, já apresentassem as certidões negativas, de uma série de coisas que se precisa, município, estado. Agora já não é assim. A pessoa, no momento da inscrição, não precisa, mas para receber a premiação, tem que apresentar as certidões.
Mas, para isso, você já sabe que foi selecionado, que vai receber um prêmio, de forma que, às vezes, tem certidão que é paga. Você, às vezes, consegue uma grana emprestada com um com o outro, caso não consiga ter o dinheiro para pagar, porque sabe que vai receber uma premiação logo em seguida e vai conseguir pagar, né? Em relação à prestação de contas, que é uma preocupação muito grande, e assim, a gente teve, agora na Aldir Blanc, tentamos, todos aqueles que não tinham prestado contas, a gente mandou uma carta registrada para a casa de cada um, além de e-mail, além de telefone, uma carta registrada por correio também, para convidar essa pessoa a vir aqui na Fundação José Augusto, que tinha gente esperando por elas para tirar dúvidas, para ajudar a fechar o projeto, para ajudar na prestação de contas, porque a gente sabe que esse é um problema muito grande. E é ruim, né, quando a gente envia um recurso para alguém e essa pessoa não consegue prestar conta e acaba ficando numa situação complicada da vida. E não é o que a gente quer, certo? Então, a Paulo Gustavo, a gente também pretende ter pessoas que ajudarão os proponentes, as proponentes que tiveram o projeto realizado a prestar contas. Mas a prestação de contas da Paulo Gustavo também é mais simplificada do que a Aldir Blanc. Ela não vai exigir notas fiscais, por exemplo, notas fiscais de começo. Quer dizer que ninguém precisa ter nota fiscal? Não. Vocês, de acordo com o edital que vocês participem, um edital de audiovisual, por exemplo, será paga as notas fiscais, pagará os profissionais, se for MEI, emite a nota fiscal pelo MEI, se vai comprar figurino, alimentação, emite a nota fiscal e guarda para uma questão de diligência. Diligência é quando os gestores, as gestoras, a equipe da organização entende que o projeto que foi apresentado e o produto que foi entregue não necessariamente são a mesma coisa. Tem algumas questões que estão diferentes. Ou, normalmente, o produto, quando a diligência acontece, é porque está aquém do que era o projeto. Aí se pega uma diligência, pode-se pedir uma nota fiscal, mas, de primeira, a prestação de contas e a entrega do produto, ou uma comprovação que o evento de fato aconteceu, a ação de fato aconteceu com fotos, registros, ou uma visita em loco, uma visita no local de algum representante da Paulo Gustavo que vai até lá ver se o projeto de fato aconteceu, certo? E aí, você coloca a questão dos 30%, vai ser usado para quê? Peço, por favor, que Edu vá dar uma olhada, traz aquele gráfico e coloca em relação à distribuição dos recursos da Paulo Gustavo. E é o seguinte, os 70% da Paulo Gustavo, eles vão para audiovisual, porque o dinheiro da Paulo Gustavo veio do Fundo Setorial do Audiovisual, que é um fundo que existe para fomentar cada filme, cinema, os impostos, para fomentar o próprio audiovisual. E ele, pela lei do próprio fundo, tem que ser usado para o audiovisual, certo? Mas a gente, então, de audiovisual, 27 milhões, e a tua pergunta é em relação aos outros 30%, que são outras linguagens. E antes de falar até dessas outras linguagens, 30%, eu coloco aqui esse que está em verde, esse desse gráfico, que a gente tem aqui um gráfico em formato de pizza, e uma pequena parte em verde, que é 5%, equivale a 5%, é de recurso operacional para se contratar essa plataforma, para contratar a equipe que vai operacionalizar Paulo Gustavo, pareceristas, gente de organização, a gente vai fazer convênio com a UERN, o Instituto Federal, e para isso pagar alunos, pagar bolsistas, pagar pessoas que possam ajudar na escrita dos projetos, que atendem aquilo que você está falando também. Então, qual o IF mais perto aí da tua comunidade? A intenção é que tenha uma pessoa lá no IFRN que vai estar de tal hora, esperando quem queira tirar dúvida, ajudando a pessoa a escrever um projeto, explicando a Paulo Gustavo, sabe, para que mais pessoas fiquem conhecendo. Então, são alguns das formas que serão gastos esses 5%. E gente que vai estar contratada do começo ao fim da Paulo Gustavo, que lá na fase de prestação de contas vai conseguir ajudar também nesse momento. E esses 30% aqui de outras linguagens vai ser para ser utilizado, Edu, vai lá, por favor, para o slide de outras linguagens, vai ser utilizado para diversas expressões artísticas e culturais. Lembra quando eu comecei a reunião mostrando aquelas câmeras setoriais? Então, a gente tem teatro, dança, forró de raiz, cultura popular, música, artes visuais, movimento junino, movimento de carnaval,
Tem vários recortes, fora alguns outros recortes que não são Câmara Setorial, como museu, artesanato, moda, que a gente vai dialogar também, jogos digitais, não, desculpa, jogos digitais não estão dentro desse 30%, estão lá no audiovisual, que podem ter ações feitas para esses segmentos. Esses momentos de diálogos é para a gente entender onde é que estão as principais demandas. Então, não tem um martelo batido, né, nada que está definido. Então, João Câmara tem um campus do IFRN, de forma que vocês consigam sair, né, da aldeia de vocês, ir até um campus, o campus João Câmara, e a partir disso tem informação sobre o Paulo Gustavo e tem mais ajuda para fazer projeto. E assim ajudar a pensar esses 30%. Esses 30%, eles podem vir expressos nessas expressões artísticas e de forma que atenda um pouco até o que alguém colocou acima, que foi o Fernando também, em relação a grupos poderem se apresentar em comunidades indígenas, um grupo poder se apresentar em outra comunidade indígena. Então, esses 30%, por exemplo, a gente pode fazer um edital de circulação. E o que é o edital de circulação? É um grupo X que vai fazer um edital para que eles circulem para outros lugares do Rio Grande do Norte. Então, vocês que estão em João Câmara, poderem fazer, por exemplo, uma inscrição no edital para que vocês se apresentem em outros lugares do Rio Grande do Norte. Ou vocês em João Câmara receberem pessoas de outros lugares do Rio Grande do Norte, de outras aldeias, de outras etnias, ou até mesmo de fora. Vocês podem convidar pessoas de fora que sejam importantes para o fortalecimento cultural da comunidade de vocês. O que não pode é que essa pessoa de fora receba a maior parte dos recursos, né? Porque é para distribuir entre os trabalhadores e os trabalhadores de cultura, essencialmente do Rio Grande do Norte, no caso da Paulo Gustavo do Rio Grande do Norte, e de cada estado no seu estado. E isso fortalecer a nossa cultura, a nossa narrativa. Então, esses 30%, por exemplo, pode ser usado para uma ação de circulação, pode ser usado para um festival, para que vocês façam um encontro, e aí foi falado aqui em algum momento, né, até o cacique Dioclésio trouxe o encontro dos pajés e benzedeiras, e curandeiros, e curadores. Então, pode sim ter a proposta dentro desses 30%, e aí dentro desse encontro dos pajés e benzedeiras, seria na categoria festival, por exemplo, por quê? Seria um encontro de várias expressões, e a partir disso, ter esse momento de apresentações artísticas culturais, de debates, de falas explanativas e de diálogos. Então, é possível, nesses 30%, ter ações como essa, mas também dialogando com todas aquelas outras expressões artísticas que existem. A Aldir Blanc, o recurso dela, né, foi distribuído de forma igualitária entre as expressões artísticas. O grande desafio da Paulo Gustavo é pensar como os 30% atendem diversas questões culturais, artísticas, que não sejam audiovisual, mas que merecem, né, ser fomentado, ter o devido apoio. Você traz, por exemplo, também a questão do apoio a material didático para pessoas indígenas, a questão da publicação. Eu convido vocês a darem uma olhada, de acordo com o recorte artístico, dá uma olhada no YouTube da reunião da Câmara Setorial específica. Então, por exemplo, em relação à publicação, tem a Câmara Setorial de Livro, Literatura, Leitura e Biblioteca. Então, lá foi falado sobre publicação. Tem essa demanda de publicação. Sim, foi colocado a necessidade de ter livros publicados, de comprar aquisição de livros para poder circular. Então, seria nesses editais específicos, de acordo com a linguagem artística, que vocês podem colocar propostas. Lembrando que na junção da Paulo Gustavo, dentro daquele o recurso total da Paulo Gustavo, que seriam destinados exclusivamente a povos indígenas, dentro de, né, no mínimo 10%. Aí esses 10% podem vir através do audiovisual, da literatura, da dança, das artes visuais e diversas outras expressões culturais existentes, certo? E aí, você traz até uma observação que é o ancião, né, com o seu notório saber, e a oralidade, e muito da informação que vem junto com os anciões e que vai junto com eles quando eles morrem. Então, se a gente for lá para o audiovisual, para o inciso 1, que a gente tem apoio à produção audiovisual, é uma forma de, por exemplo, se fazer documentário
com a narrativa desses anciãos, onde eles possam contar as suas histórias, onde os líderes tradicionais de cada aldeia possam trazer a memória, a família. Daqui a pouco a gente responde as questões específicas do chat, senão eu vou perdendo aqui o raciocínio, tá? E aí que possa ter essa questão da oralidade transformada em documentário. Sim, é um caminho, certo? Vocês poderem, por exemplo, dentro dessa categoria do inciso 1, ter a categoria videoclipe. Existem manifestações artísticas indígenas em formato musical que possam ser transformadas em videoclipes. Então, além de qualquer edital dos outros 30%, é dialogar com essas áreas aqui. Então, Cacique Dioclésio, por exemplo, essa produção aqui de um conteúdo audiovisual que entre na categoria curta, média, longa-metragem. Curta-metragem são filmes feitos com até 15 minutos de duração. Média-metragem, filmes feitos entre 15 minutos e 70 minutos. Longa-metragem, filmes que têm mais de 70 minutos. Para participar do edital de longa-metragem, já tem que existir uma produtora cadastrada e ter um portfólio, um currículo para tal. Mas para curta e média, não. Inclusive, existirá a categoria de curta-metragem para quem nunca fez filme, que pode ser, por exemplo, o teu caso de outra pessoa da tua aldeia. E aí colocar projeto dentro desses recortes. E se é um filme sobre a história dos anciãos, eles contando a história da família da aldeia, um filme verdade, trabalhado, na verdade, é um documentário. Mas vocês também podem fazer filmes de ficção, que é se basear nas histórias, nas lendas, nos contos, e qualquer outra história criada que vocês queiram transformar e ter pessoas encenando, né, as expressões artísticas, culturais ou histórias que vocês queiram. Então, aqui, por exemplo, são 18 milhões para a produção audiovisual, de forma que, lembrando, dentro dessa porcentagem de, no mínimo, 10% para as pessoas indígenas, vai estar distribuída em todos esses formatos. Mas uma coisa que é muito importante a gente se ater, vai lá, por favor, para acessibilidade, é que qualquer projeto da Paulo Gustavo, obrigatoriamente, tem que ter acessibilidade. O que é acessibilidade? É você pensar em estratégias de inclusão das pessoas com deficiência, certo? Uma acessibilidade, ela, do ponto de vista arquitetônico, como a pessoa vai chegar, se ela vai conseguir andar nesse lugar, uma pessoa obesa, ela vai ter como circular, sentar, um cadeirante vai ter como chegar nessa apresentação que vocês podem propor, fazer, mas existem 3 meios de se tratar a acessibilidade, que são formas de comunicação, como, por exemplo, uma que vocês estão vendo aqui, que é a Libras, Língua Brasileira de Sinal, que é que se comunica para com pessoas surdas. Se vocês fizerem um conteúdo audiovisual, uma obra audiovisual, obrigatoriamente, no mínimo, 10% do orçamento tem que ser gasto com acessibilidade, e uma obra audiovisual exige esses 3 recursos de acessibilidade aqui, certo? Então, nessa plataforma que a gente vai criar, a gente vai pedir para os profissionais e profissionais se cadastrarem, de forma que vocês possam saber onde estão esses profissionais de audiodescrição, de Libras. E aí, a audiodescrição é tudo que é imagem transformado em palavra, que foi o que a gente fez quando a gente audiodescreveu a nossa imagem, para que a pessoa cega possa acompanhar o filme através do áudio. E num evento que vocês vinham fazer, por exemplo, que vocês colocaram aqui, um encontro de pajés, teria que ter também um audiodescritor nesse evento, descrevendo o que está acontecendo ali para as pessoas cegas, porque a Paulo Gustavo exige isso. É uma coisa muito nova, é uma coisa que vai demandar muito trabalho mesmo, mas que não tem como se escapar, porque a Lei Brasileira de Inclusão, que existe desde 2015, coloca qualquer projeto feito com recurso público tem que ter acessibilidade. Tem que ter audiodescrição, janela de Libras e legendagem descritiva. Legendagem descritiva é também para o surdo, tudo que é escutado, ao invés, como o surdo não escuta, vai estar em palavras, ele consegue ler, tá? Então, vai ter esses desafios da Paulo Gustavo também. E aí, Fernando,
coloca, né, dos vários grupos culturais que existem, né, trouxe questões como flauta doce, e outras expressões que, se for música, vai estar lá nos 30%, se for audiovisual, está nos 70%. Aí vai para a contrapartida do por favor, e é importante que dentro dessa questão da contrapartida, onde vocês vão, se é, por exemplo, o encontro de pajés, ou vai ser o encontro de grupos de flauta doce, de comunidades indígenas, por exemplo, que seja sempre gratuito. Eu acho que isso aqui é bem tranquilo, né, dentro desse segmento, e essas apresentações também podem acontecer em escolas, em universidades, em hospitais ou para profissionais de saúde, mas também acontecer dentro das aldeias de vocês e dentro dos lugares que vocês já dialogam, certo? Desde que seja aberto, gratuito, ou se for fechado, que seja gratuito. E aí, Fernando pergunta se esse 70% do audiovisual é tudo para filme. Os 70% do audiovisual não é tudo para filme. E aí, vamos rapidinho em cada inciso, Edo. O primeiro inciso, foi o que a gente conversou agora, é sobre produção audiovisual, certo? Produção de filme. Mas também tem videoclipe, produção de games, então, existe uma indústria de jogos eletrônicos, também está dentro dessa categoria daqui. E se você pode fazer um documentário, sim, você pode propor fazer um documentário. Pessoas que nunca fizeram filmes, vai ter o edital para novos realizadores, de forma que possa fazer o seu documentário, contar a história que você queira contar. Aí a segunda pergunta que tu faz, Fernando, não, desculpa, antes disso, né? Isso é tudo para filme. Então, a primeira possibilidade é para a produção, certo? Mas o inciso 2 é para salas de cinema, lugares que já funcionaram com exibição cinematográfica, e o Fábio está aqui, o Cineó, que é um exemplo de lugar que já aconteceu exibição cinematográfica, pode concorrer nessa categoria. É um inciso que o Estado e o município também podem usar para reformar os seus próprios espaços. Então, a gente está pensando em usar parte desse recurso, sim, para deixar o TCP, Teatro e Cultura Popular Chico Daniel, como um cine-teatro, de forma que seja um lugar que também vocês vão poder exibir os filmes de vocês, os filmes que vieram a ser produzidos, porque é importante ter um lugar com a devida estrutura de som, imagem, acústica e bem-estar para se consumir filme. Então, esse inciso é para a sala de cinema ou cinema itinerante. Dentro dos 70% do audiovisual, tem um terceiro inciso que vai dialogar diretamente com vocês também, que é sobre formação, um dos caminhos. Formação, cineclube, festivais. Formação são cursos na área de audiovisual. Qualificação para quem quer entrar no audiovisual, para quem já é do audiovisual, se especializar ainda mais. Isso tudo está dentro dos 70% do audiovisual, tá? O assunto sendo audiovisual está dentro dos 70%. Se vocês, por exemplo, quiserem uma formação sobre cultura indígena, estaria lá nos 30%. Mas formação sobre audiovisual, sobre escrita de roteiro, sobre documentário, está dentro desses 70%. Fazer festival de cinema com tema indígena, vocês apenas exibirem filmes indígenas, vocês também podem entrar nessa categoria do audiovisual com o Festival de Filmes Indígenas, e com isso vocês colocarem também apresentações diversas, coloca um toré, coloca um diálogo, traz caciques e cacicas, pajés que possam vir dar uma fala que vocês querem dar, fazer rituais, tudo isso com o recurso da Paulo Gustavo, mas se é festival, se está dentro dessa categoria aqui, inciso 3, festival de cinema, a principal parte do recurso tem que ir para cinema, aonde os rituais, as falas, as apresentações culturais podem também, sim, ter um recurso para tal, como parte da programação do festival, mas não pode ser o principal. Se é o principal, vai estar lá naqueles outros 30%, certo? E o quarto inciso que o Estado tem é para a circulação de filmes já existentes. É o reconhecimento de filmes que já existem, que eles vão circular em plataformas, em TVs, e ajuda a fomento de empresas do setor audiovisual. São algumas possibilidades. A gente tem aqui a ABCD, né, de possibilidades de licenciamento de produção audiovisual para a rede de televisão, por exemplo. São possibilidades que podem ser usadas nesse inciso. Mas é justamente esses diálogos aqui que nos ajudam a identificar o que, de fato, tem sido mais solicitado, certo? Então, nos 70% do audiovisual,
Fernando, não é só para produção de filme, tem esses outros caminhos também. Tu pergunta depois se pode concorrer via estado e município. Sim, cada pessoa do Rio Grande do Norte, aqui morador e moradora, vai poder colocar edital no estado ou no seu município. Hoje, apenas 9 estados, ou não sei se o Ares que estava faltando se inscreveu formalmente, Aloysio, na plataforma, mas já está lá formado, escrito na plataforma. Mas até então eram 10 municípios, tá? Não estados, 10 municípios no Rio Grande do Norte que faltavam se inscrever. Olha só, dos 167 municípios do Rio Grande do Norte, 157 já deram ok a Paulo Gustavo. Vão receber o recurso da Paulo Gustavo. E aí vocês podem colocar projeto em um ou em outro. Em João Câmara, por exemplo, o total, o município de João Câmara vai receber o total de R$329 mil, R$861,11. Aonde? 174 mil é para produção audiovisual. Então, esse documentário, Fernando, que tu está colocando que gostaria de fazer, pode também ser colocado no projeto do município. O que é que não pode? O mesmo projeto, a mesma coisa, a mesma proposta de documentário, você colocar no estado e colocar no município, e receber 2 vezes para fazer o mesmo produto. Isso não pode. Mas você pode propor uma história de documentário no município e outra história para o estado. Isso é completamente possível. O inciso 2, que é de reforma à sala de cinema, apoio ao cineclube, em João Câmara, é R$39 mil. E o inciso 3, que é para formação em audiovisual, festival, R$20 mil. Então, vocês também podem dialogar com os gestores da João Câmara, que dentro desses R$20 mil, poder ter oficinas de formação. E lembrar também que o município também recebe 5% de recurso operacional, que vocês podem exigir dos municípios, ir lá conversar, dialogar, para que tenham oficinas nos territórios de vocês. O município também pode fazer oficina. E é bem importante, gente, vocês de qualquer lugar do Rio Grande do Norte, que esse diálogo aconteça com o município, porque o município consegue enxergar mais a micro-realidade, a menor realidade, de forma a entender que lugares se consegue fazer oficina, que lugares é necessário fazer essa oficina e chegar junto. E vocês podem ajudar os gestores a identificar lugares que têm potenciais projetos aprovados na Paulo Gustavo e que as pessoas precisam de apoio para a escrita de projeto, para fazer um filme, certo? E os demais segmentos, isso é, o que não é audiovisual, em João Câmara vai receber R$95 mil. Então, as expressões culturais de vocês, né? As atrações que vocês estão trazendo aqui, por exemplo, encontro de pajé, se é a circulação, se é uma festa do toré, uma festa da castanha, por exemplo, vocês podem colocar dentro desses 30%, certo? Que vai tanto para o estado quanto para o município. A festa do milho, a festa da batata, né? A festa do milho que acontece em Sergipe, é Formosa, a festa da batata, que acontece em Catu, né? Ali no município de Goianinha, Canguaretama. É possível ser colocado dentro dos recursos do município também, e nos 30%, de forma que é muito importante dialogar. E esse recorte, no mínimo 10%, para os povos indígenas, estarão tanto no estado quanto no município, certo? E aí, trazendo aqui para Fábio, como os indígenas em contexto aldeados darão a autodeclaração? Bom, a autodeclaração é da pessoa. Então, você vai lá e dá a autodeclaração. O grande problema que a gente está vivendo agora, pelo que eu entendo aqui nessa contemporaneidade, nesse momento presente, é o reconhecimento. Porque a autodeclaração é o passo 1 da inscrição. Mas, para receber a premiação, tem que haver uma forma de reconhecimento. É assim que, institucionalmente, os editais para povos indígenas existem, ainda haverá a instituição normativa do MIC, não chegou ainda para os estados e municípios, e o MIC falou que vai dar um documento especificando como se dará esse reconhecimento. A gente está nesse aguardo, mas, por enquanto, estamos dialogando sobre essas diversas possibilidades. E aí eu não sei se vocês, indígenas não aldeados, indígenas em contexto urbano, se tem como se organizar também para ter uma própria associação, para que ajude nessa declaração, nessa auto-organização de vocês, ser um caminho. Eu não sei se existe, se não existe, pode ser um caminho também,
E aí você traz a problemática, né, dos indígenas que vieram para a capital, que não há mais a memória de família, e aí, pelo que a gente estava dialogando também com servidores e servidoras dos ministérios, colocando que a questão, muitas vezes, dos indígenas urbanos, o reconhecimento acontece através porque às vezes são indígenas que vieram para o contexto urbano, mas que ainda têm a sua ligação familiar nas aldeias, de forma que existe a memória da família, existe o relato, que tronco familiar é esse, mas você traz, né, a realidade dos que não têm essa memória, dos que não têm esse recorte, como isso se dará, e é para isso que a gente está dialogando, para tentar entender, escutar, inclusive, vocês mesmos, para ver os caminhos para tal, certo? E aí, a questão de dialogar para aumentar o percentual. Por enquanto, a gente trabalha entre os 10%, porque a gente já tem 10% para pessoas indígenas, 20% para as pessoas negras, então isso é 30% do recurso da Paulo Gustavo. E aí, lembrar que 10% para as pessoas indígenas, a gente está falando quase 4 milhões de reais, quase 4 milhões de reais para um segmento que normalmente não tem esse recurso, então já é um grande ganho, um grande avanço a Paulo Gustavo vir e reconhecer que no mínimo 10%, então a gente garante os 10%, onde historicamente em outros editais isso não aconteceu, são 4 milhões para o Estado, para desenvolver filmes, eventos, ações, encontros da comunidade indígena. Então, a gente está trabalhando com esse percentual. Lembrar que na Aldir Blanc teve editais específicos, ou teve a comunidade indígena, até peço para tu trazer para a gente, também esses números, que eu acho que nem todos foram alcançados em relação ao que existia de premiação e ao que foi acessado. A gente sabe que o problema de acessar esses recursos é por não saber fazer projeto, por não ficar sabendo que existe esse projeto. Então, a gente quer chegar nas comunidades, a gente quer fazer oficinas em algumas comunidades, a gente quer ter oficinas de orientação dos projetos, vídeos orientativos que vão estar na plataforma, que vocês podem acessar, para que cada vez mais indígenas possam ter direito à escrita de projeto e a fazer seus projetos, certo? Mas, dentro desse recorte, já a garantia de 4 milhões já é um avanço da política que a gente tinha para a política que a gente está. Então, respondendo esses 3 primeiros aqui, a gente continua, e aí, pela ordem de fala, está aqui a Meg Cariri, o Jairo e mais uma pessoa que, deixa eu ver, aqui dentre então, o Alcides está com a mão levantada e o Fabrício também. Eu só não sei aqui a ordem dos fatores, mas... Do lado. Do lado direito ou esquerdo? Aí você tá. Tá, então tá aqui, obrigada. Meg, Jairo, então, aqui, estou vendo aqui no chat. Então, é Meg, o Jairo e o Fabrício. E aí, Alcides já se inscreve aí também. Depois da fala da Meg, do Jairo e do Fabrício, eu faço as considerações daqui. E o Alcides, a gente abre um outro bloco, tá, Alcides? Que a gente está fazendo de 3 em 3, eu dou esse retorno daqui. E, Adria, você consegue trazer agora também um recorte da... Sim, deixa eu só ver quantos foram ofertados. Tá, da Aldir Blanc. Então, ele já faz isso. Enquanto isso, a gente escuta, por favor, Meg, Jairo, Fabrício, até 5 minutos de fala, e lembrar desse áudio descrever, tá? E aí a audiodescrição, como tu é fisicamente, que estás vestido e que ambiente é esse que tu tá. Boa noite, gente. Eu tenho a pele parda, uso óculos, um óculos com armação preta, tenho cabelos pretos, no momento eles estão presos no alto da minha cabeça, sou uma pessoa com a característica, os fenótipos indígenas, tenho uma prega mongólica, meus olhos eles são tipo japonês, sou alta, mas não dá para ver minha altura, e talvez isso seja suficiente para descrever o meu rosto. Eu falo aqui de uma posição, eu sou uma articuladora, uma ativista pela identidade indígena, atuo no movimento indígena do Rio Grande do Norte desde 2014, mas
enquanto eu era funcionária da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, agora aposentada, eu me dediquei ao meu trabalho de arte e a de produção cultural solidária, e faço projetos solidários para os meus parentes Cariri Chocó, porque eu sou uma Cariri, e meus parentes Mura, porque eu também sou Mura Manauara. Então, eu vou começar com as propostas e depois eu vou tentar contribuir de alguma forma para essa discussão a respeito dos indígenas formalmente reconhecidos pelo Estado e aqueles que não são ainda. Então, as propostas que eu tenho é que a gente consiga... Alô? Oi, não, só, Oi. por favor. Que a gente considere, por favor... Oi, querida. Claro. Aproveito também e peço para tu, que eu pedi para os demais, de apresentar para a gente que contexto indígena é esse que você está, né? Você, né, traz os seus parentes, Murá, Manauara, que contexto é esse indígena que você está, para a gente ir entendendo os diversos contextos indígenas que existem no Rio Grande do Norte também, certo? Além das suas questões, trazer um pouquinho do contexto que você está inserida. Tá certo, faço isso sim, mas eu prefiro começar com as propostas porque eu acho que elas são mais importantes, assim, como forma de registro, né, para tentar dissolver um pouco essas tensões e as dificuldades que a gente está enfrentando realmente com a implementação da lei quanto à questão das leis afirmativas, né? Então, assim, uma das sugestões que eu faço, caso haja banca de heteroidentificação, que os dados de autodeclaração sejam considerados junto com a situação social. Porque as pessoas racializadas, elas normalmente estão em situação de desvantagem social, mas geralmente não são todas as pessoas que estão assim, né? No nosso caso de pessoas, de indígenas, né, não formalmente reconhecidas pelo Estado, que moramos em cidades, alguns de nós, realmente tivemos acesso a alguns privilégios que alguns parentes que moram no interior não têm. Então, eu acho que seria interessante considerar essa associação dos dados. Outra coisa que eu sugeriria é que os editais eles pudessem considerar, né, uma pontuação importante para a formação de redes solidárias entre as pessoas racializadas. Inclusive, existe um sistema de editais que eu posso depois envolver e informar com mais detalhes, que existem sistemas de apadrinhamento, ou seja, pessoas que alcançam uma quantidade de critérios, né, dos editais e que vão provavelmente ter maior mérito, né, e alcançar uma hierarquia maior, elas possam apadrinhar projetos e pessoas que não têm essa mesma facilidade. E isso possa ser feito entre artistas e produtores. Então, por quê? Primeiro, eu queria dizer que essa questão dessa definição de indígena urbano, ela é um pouco generalista e talvez ela seja um pouco problemática, porque existem muitos indígenas formalmente reconhecidos pelo Estado que estão nas urbes, né, e têm os mesmos acessos que alguns indígenas não reconhecidos têm. Então, a gente não pode, talvez, trazer essa terminologia. Seria interessante considerar os que não são formalmente reconhecidos pelo Estado e que estão em processo de pedido de formação, né? Porque, assim, existe uma questão da situação social das pessoas que não são formalmente reconhecidas pelo Estado, como indígenas, apesar delas reconhecerem a sua própria pertença, né, e que por esse motivo elas fazem um movimento que a gente chama de retomada indígena, que está em franca expansão em todo o território nacional, né, inclusive desde os anos 80, quando aqui no Rio Grande do Norte não havia indígena, e por causa dessas retomadas hoje existe. Então, o projeto assimilacionista, ele foi justamente para causar essa disrupção na nossa identidade, né, e provocar essas tensões. Todo o sistema de aldeamento, a gente sabe que ele é historicamente considerado para gerar um controle social. Então, isso é um projeto colonizador e que a gente precisa, agora a gente tem a oportunidade de estar discutindo sobre isso, o que a gente chama de quebra do silêncio, coisa que nós não podemos fazer anteriormente, sabe, gente? Então, assim, a gente não está aqui para gerar tensão. Eu falo de uma situação, moro na cidade, sou de Manaus, moro no Rio Grande do Norte desde 2010, atuo no movimento do ativismo indígena pela identidade desde 2015, colaborando com o coletivo Ocaro Supitã, que é um coletivo anárquico que está aqui há mais de 30 anos e que está
como um coletivo que ativa e contribuiu para muitos levantes indígenas na cidade e é um coletivo considerado de indígenas urbanos, né? Eu pediria só mais 30 segundinhos por causa da interrupção. Então, eu queria, nesses 30 segundinhos, sugerir que, assim, as bancas de heteroidentificação, para não cometerem, assim, atos inconstitucionais, né, que eles considerem que a autodeclaração e a pertença de afirmação própria e individual, ela é protegida por lei, pela Constituição. A gente tem o direito de fazer isso. Obviamente, quando a gente se autodeclara e se autoafirma individualmente, a gente realmente cria uma tensão com os coletivos que existem já formalmente reconhecidos pelo Estado, e a gente não quer isso. Mas a gente tem o direito pelos artigos 231 e 232 da Constituição, pelo artigo 69, pelo projeto atual de 5476 de Joênio Wapichana, que não nos protege totalmente, mas oferece um modo de diálogo entre as pessoas que são vítimas do projeto assimilacionista e que estão nas periferias. Tá bom? Só quero dizer mais um projetinho de lei, que é o 11.204, de novembro de 2022, que é daqui do Rio Grande do Norte, que diz que é indígena a pessoa que se auto-reconhece como indígena e que é reconhecida pelos pares. Portanto, a organização social, que as pessoas costumam chamar de movimento urbano, é legítima. Só precisa alcançar, num tempo histórico, um ponto em que não gere essas tensões junto com os nossos parentes aldeados, que não é exatamente isso que a gente quer. Obrigada. Meg, aí, até fora, né, do teu tempo mesmo, explica qual é o contexto que tu está. Por favor, o contexto que tu está inserida. Eu moro na cidade, eu moro em Natal. Eu sou ativista, faço parte de um coletivo chamado Boca da Mata e colaboro com o coletivo Ocaruçupitã. E me considero parte do Ocaruçupitã, porque desde 2015 nós trabalhamos em vários projetos conjuntamente. Então, assim, eu não me considero indígena de contexto urbano porque eu não considero essa terminologia. Eu acho que ela é equivocada, ela pode trazer alguns distúrbios no reconhecimento da pertença identitária, porque as pessoas acreditam que cidade não é território indígena, mas a cidade, ela é território indígena, porque as cidades, elas são criadas sobre territórios indígenas. Natal é criada sobre território indígena. Então, eu sou de contexto urbano, tenho privilégios, né, por causa disso, mas, assim, a minha luta é pela pertença identitária e pela redução das desigualdades a partir dessa pertença. Obrigada. Por favor, agora Jairo e depois o Fabrício. Boa noite a todas e todos. Professor Jairo, sou branco, cabelo pichain, enrolado, uso óculos, tô de camisa branca, estou aqui no Museu de Cultura Popular, sou aqui do Alto Oeste, município de Francisco Dantas, Rio Grande do Norte. Tenho um doutorado em Cultura Popular Brasileira, sou professor da Universidade Estadual de Alagoas e faço essa diáspora Francisco Dantas, Maceió, Francisco Dantas, porque lá é meu trabalho, e aqui tem um museu de cultura popular com artefatos de cultura popular brasileira e em grande medida de artefatos indígenas, né, que é uma área que eu trabalho, que eu milito lá em Alagoas, e que tenho muito prazer de poder socializar aqui um pouco das experiências que a gente cumpriu lá. Primeiro eu queria dizer da minha felicidade de estar numa sala cheia de povos originários, né, ocupando esse espaço. Eu venho da tradição, eu nasci em 1976, aqui no Alto Oeste, em Francisco Dantas, e o que me ensinaram na escola, naquele momento, até quando eu era rapazinho, meninote, é que os índios potiguares, os povos originários do Rio Grande do Norte, não existiam, haviam sido extintos.
E eu, na minha cabeça, eu ficava de criança, de adolescente, de jovem, rapaz, eu ficava pensando, né? Quer dizer, como que isso foi extinto? E eu vou para Alagoas, faço 20 anos desse movimento para lá e para cá, e fico acompanhando à distância essa retomada, essas lutas, esse movimento de apropriação dessas terras, desses territórios, essas pessoas pelo processo de seus reconhecimentos, o que me deixa muito feliz em ver que os povos originários do meu estado estão alcançando esse nível de organização, o que é muito bom para todos nós, que sonhamos e que acreditamos na construção de um mundo melhor, pela valorização das pessoas, das identidades, das subjetividades de um povo que nos ensinaram tanto, que nos ensinam tanto, que preservaram as nossas riquezas, as nossas matas, o que sobrou de nossas florestas foi porque os nossos povos originários. Então, eu passaria muito tempo elogiando e enaltecendo o protagonismo desses nossos parentes que militam e que resistem à mercê de tantas coisas desagradáveis que a gente vê as pessoas fazer com os povos originários, destratarem, preconceito, achicalhamento, enfim, essas coisas todas que a gente vê. Em Alagoas, professora Merilândia, eu tive a oportunidade de coordenar o primeiro curso de licenciatura intercultural indígena, estou coordenando o segundo, montamos o Museu do Índio Alagoano, com artefatos de todas as etnias, e lá a gente usa o critério constitucional para fazer o reconhecimento. Ou é o autorreconhecimento, ou é a liderança da aldeia, o pajé, o cacique, que faz essa certificação. No caso lá nós temos 12 etnias reconhecidas e uma apenas em fase de reconhecimento. Essa que está em fase de reconhecimento, nós já sabemos que eles existem, a FUNAI já sabe que eles existem, então às vezes nós mesmos que fazemos pesquisa e que estamos inseridos com eles no dia a dia das lutas, dos movimentos, né, das atividades culturais, a gente mesmo certifica porque a gente sabe da existência deles, do compromisso, de onde eles vêm, etc, etc, etc. Então, quando eu escuto falas tão bonitas como a que me antecedeu, eu fico muito feliz, porque demonstra assim, um nível de conhecimento, né, de todas essas questões, de todos esses direitos, né, que nós conseguimos, que o povo brasileiro conseguiu para com seus povos originários, o que recai para os gestores uma responsabilidade muito grande no sentido desses editais não serem embranquiçados, não reproduzirem lógicas colonizadoras, né? E que, portanto, a gente faça esse processo de integração. Infelizmente, o Museu de Cultura Popular de Francisco Dantas, que eu coordeno, que eu tenho artefatos indígenas de vários lugares do Brasil e do mundo, eu ainda não tive a oportunidade de conhecer as etnias do Estado, é uma coisa que está no meu planejamento, no planejamento museológico da instituição para os próximos meses. Eu pretendo visitar todas as etnias, me aproximar, conhecer as lideranças, adquirir artefatos para expor, para divulgar aqui no museu. Mas eu quero, professora Merilândia, pela experiência que eu tenho de articulação de projetos, de movimentos de base ligados a povos originários, me colocar à disposição, como coloquei na outra Câmara, de ajudar essas pessoas na construção dos projetos, de orientar, né, de fazer as oficinas temáticas. Eu vou colocar aí na sequência o meu Instagram, o Instagram do museu, que eu coordeno aqui em Francisco Dantas, para que eu possa contribuir e ajudar nesse processo, para que vocês possam serem os mais beneficiados possíveis e ter essa sensação de que o Estado potiguar está fazendo esse trabalho de reconhecimento, de valorização, né, rompendo um pouco com tantas atrocidades que foram cometidas. E dizer, só para terminar mesmo, que é uma oportunidade incrível que os povos originários terão de colocar suas culturas, suas identidades, coisas lindas que são feitas no cotidiano dessas aldeias, dos mais velhos para os mais novos, e quero terminar pedindo a bênção dos mais novos e dos mais velhos e desejar muito sucesso para todos nós. Forte abraço. Obrigada, Jairo. E Fabrício, por favor. Boa noite, vocês estão me ouvindo? Vou ligar a câmera aqui. Boa noite. Vendo e ouvindo. Ok, fazer uma audiodescrição. Jovem, pele os tons indígenas, né? Considerados afro-indígenas. 30 anos, cabelo curto, preto. Estou usando um casaco azul, que está fazendo frio.
Por trás de mim tem uma parede com, né, uma textura de pedras. A minha fala hoje também é para fazer um levante, né, como a Mary fez. Vocês estão ouvindo bem, né? Sobre essas questões de processos políticos, né, que foram adotados pela FUNAI no período Bolsonaro, né, onde foi colocado a dois, pode me ajudar também a identificar, a 2, 3 alguma coisa, onde dizia o processo de como se identificar o indígena, que aí colocou todas essas formas de se identificar, né, que é os troncos, né, de um povo, participação política, e tem outros critérios, mas que esse foi imediatamente, né, essa resolução foi imediatamente revogada pelo MPF e também pelo STF, né, onde foi dado o veredito de que isso não é constitucional, né, a forma de autoidentificação que foi colocada nesse período do governo Bolsonaro na FUNAI. E aí, isso nos traz uma problemática, né, que está sendo muito discutida dentro nossas reuniões, que a gente tem entrado em alguns momentos que ficam acalorados, porque a gente está tendo conflitos entre quem está em aldeamento, né, que existe a diferença, como a Meg me fez também, né, um breve histórico sobre o que é o aldeamento e o que são os povos aldeados e o que são as aldeias. E aí também nós também temos a nossa identidade enquanto povo indígena em contexto urbano, entre aspas, por causa que nós temos os territórios urbanos como indígenas também, né? E isso está espalhado pelo Brasil inteiro em vários tipos de movimentos. E para nosso estado, a gente tem tido assim dificuldade de dialogar entre nós por causa também do impacto dessas resoluções que foram criadas e de como elas, digamos assim, ideologicamente colocam a nossa forma de nos entender enquanto povos indígenas, né? E aí a gente tem a dificuldade entre parentes de se articular, de ter uma simples conversa para dizer, olha, a gente veio desse contexto, mas nós somos também, e a gente tem também um processo de autodeclaração que é possível, porque a gente tem a etnogênese também com o povo Caraxuana-Sul de Pernambuco, né, que eu também integro o povo do Caraxuana-Sul, e aí eu posso, em algum momento, identificar aquela questão que aí é estadunidense, que é a da gota de sangue, né? Ah, a gota de sangue, né, que se em algum momento na sua história você tem sangue negro ou sangue de tal povo, você é considerado daquela forma, sem entender os contextos. E enquanto aqui no Brasil a forma de identificação e que a própria Constituição diz, né, que nós temos o direito à autodeclaração, que aí o MPF e o STF deu né, fechou com chave de ouro essas questões, a gente está tendo muita dificuldade de falar sobre a Lei Paulo Gustavo, de falar com os parentes por causa dessa forma de identificação que o governo está adotando, porque ela é conflitante, porque a gente tem tentado explicar que os contextos já nos dizem, já nos dão o direito de autodeclaração desde a Constituição, mas quando a gente vai falar sobre, aí falta conhecimento, falta entendimento entre nós, e até mesmo no diálogo com o governo, quando a gente vê a medida da banca de heteroidentificação da forma que está sendo adotada, né? Porque, assim, quando se coloca de novo essa questão, né, que a gente já tem debatido, sobre a carta de autorreconhecimento, né, ou melhor, de declaração de reconhecimento de um povo, se ele está num território que já é registrado pela FUNAI, o Rio Grande do Norte, ele, né, se a gente for olhar no mapa da FUNAI, não existe. Mas aqui a gente tem pessoas como o professor Alcides que legitima que existem, né, espaços reconhecidos, né, como espaços indígenas. Tempo encerrado, eu posso só 30 segundos, porque aí a questão que eu levanto é que a gente possa ter um incentivo à afirmação
e que o governo do estado entenda que a gente não está querendo não é briga, a gente está querendo falar sobre um direito constitucional que está sendo um processo onde é um funil onde a gente está sendo excluído. Porque quando se fala de povos de contexto urbano, é como se a cidade não fosse um espaço urbano também. Nós temos todas as comidas, todas as línguas, todos os espaços são de terreno indígena. Só para colocar assim a questão da gota de sangue lá, minha família é de Touros, terra Tupinambá, terra de Tupiniquim, terra de Potiguara. Lá tem o Marco Zero, onde os portugueses iniciaram a invasão, mas o processo de invasão por fazendeiros, por cultivo do gado e do catolicismo apagou essa identidade indígena daquela região. Os povos que ali ficaram, alguns catimbozeiros, juremeiros, que até hoje se identificam dessa forma enquanto indígenas, a única forma que sobrou assim, em alguns lugares, de se afirmar. E aí, algumas pessoas do nosso movimento se identificam enquanto povos catimbozeiros. E isso é uma ancestralidade indígena que nos afirma também. Eu estou levantando isso para também colocar o contexto, né? Me afirmo também dessa forma, e também minha família, se é para falar dessa forma, vem de Ceará-Mirim, vem de Caiçara do Norte, e tem povos que estão em processo de retomada também naquelas regiões. Mas minha identidade enquanto artista, que vem também no processo de Jurema, que também tem tronco indígena, mas o que eu trago para a discussão é esse cuidado, esse zelo pelo que é constitucional, enquanto política adotada pelo Estado, tá? Só isso, né? Obrigado. E aí, Fabrício, vou pedir para que faça assim como os demais. Que contexto é esse que você está, onde é que você mora e como é que você dialoga com essas questões indígenas no contexto que você está inserido, dialogando com o tema indígena, por favor. Tá ok. Eu acabei de explicar, na verdade, né? Minha família é... Tu mora onde? Eu sou de Natal, minha família é de Touros. Mas tu mora em Natal? Sim. Tá. Então, você está em Natal, e aí dentro do teu bairro, você tá sozinho em relação ao contexto urbano. Você não tem esse segmento tronco familiar. Eu acabei de explicar tudo isso, né? Que minha família é de Touros, que é um território indígena, que as minhas avós e tataravós... Do contexto urbano, só para entender. A origem da família é em Touros, mas hoje você está no contexto de Natal, em qual bairro? Felipe Camarão. Eu estou morando em João Pessoa, porque eu estou na educação do campo. Minha bateria está acabando, pessoal. Não vou poder falar desse jeito. Pois é. Eu já expliquei isso, né, na verdade. Eu acho que o Fabrício já respondeu, gente. Já. Minha bateria está acabando, meu povo. Só um minutinho, Alcides, só um minuto, que a gente tem um diálogo. Só tem 8%, já está ariando. Mas olha só, vamos fazer o seguinte, como normalmente a gente faz 3 falas e coloca, aí o Alcides vai trazer as colocações dele, eu vou comentar, e aí vamos para a quarta, para o próximo agora, que é Alcides. E Fabrício, obrigada. Qualquer questão, né, complementar, depois tu faz, então, para a gente poder estar trazendo o Alcides aqui, por favor. Posso começar? Pode. Bem, eu vou falar sobre 3 equívocos. Eu, primeiro, me apresentando, eu sou potiguara, meu povo descendo dos índios do regimento de Felipe Camarão, que se aportaram em Caraúbas. E eu sou desse povo. Minha bisavó nasceu na Catinga das Pedras. Era uma fiandeira. Bem, os equívocos. Primeiro, essa história de contexto urbano, pessoal, parece que ninguém estudou a história do Rio Grande do Norte. As primeiras 5 vilas do Rio Grande do Norte, não havia nenhum ainda de branco, eram habitadas por índios. Então, em contexto urbano, quer dizer, o pessoal que fundou São José, que fundou Areis, que fundou Vila Flor, que fundou Porto Alegre. Alcides, calma aí, por favor. Fala um pouquinho mais devagar para a gente conseguir entender, porque foi ficando muito rápido. Tá bom. Então, os intérpretes de Libras, elas precisam ter tempo de traduzir também, por favor. Obrigada. Minha bateria. Voltando. Contexto urbano. Ora, pessoal, aula de história. As 5 primeiras vilas do Rio Grande do Norte eram missões de catequese indígena. Então, Areis, São José, Extremóis, Porto Alegre, Vila Flor, né? Eram
habitadas por índios. As cidades foram formadas por populações indígenas. Que palhaçada é essa? Índio contexto urbano. Isso é uma palhaçada, pessoal. Que conversa é essa? A cidade de Caraúba foi fundada pelo índio chamado Leandro Bezerra. Então, os índios que estão lá em Caraúba não são mais índios. Eu não admito isso. Outra coisa é essa história de igualdade racial. Para ser negro é negro. Agora, para ser índio, tem toda essa palhaçada. Índio, homem, quer dizer que nós temos o mesmo direito que os negros. Eles, para se afirmar, não precisam de nada. Nós precisamos de ser reconhecidos. Outra coisa, eu quero saber aonde esses caciques, olha que nome ridículo, tem o nosso idioma, onde chefe se chama Tuxá, mas ninguém quer usar, ninguém estuda, ninguém sabe de nada. Eu quero saber como é que esse povo vai identificar essas pessoas, dizer que é índio ou não. Tem algum curso? Eles estudaram história? Lindo, maravilhoso. Era isso. Eu não admito, sabe, essas histórias. A FUNAI está interferindo no processo de retomada, incentivando a formação de liderança, excluindo homens e velhos, porque para se inscrever lá no Congresso Indígena tem que ser jovem, mulher ou liderança. Então, liderança é coisa inventada pelos europeus, e agora o pessoal está adotando todas essas coisas de branco, querendo ser índio. Primeiro tem que estudar, porque a coisa mais apreciada por todas as nações indígenas é o conhecimento. Aí, então, com a lei do Pombal, se tirou a onda de imitar português. E português não queria estudar, pessoal. Aí todo mundo agora quer ser português e não quer estudar. Pergunta esses caciques aí alguma coisa sobre a história. Olha, é uma palhaçada. Como é que o pessoal do Catu quer se dizer potiguara se veio lá dos Panatins, ali, da aldeia de Gramaciol, que era Panatins, que casou com os irmãos Euretérios. Está lá, todo mundo sabe dessa história. O padre aqui me deu a terra a 3 irmãos mestiços que casaram com 3 irmãos Panatins. Agora são potiguar. Aí vão identificar quem, pessoal? Coisa nenhuma. Mas alguma coisa para me dizer, eu já me calei, não tenho mais o que dizer. Mantenha o respeito, tá certo? Quem é Então, você na história dos povos indígenas do estado do Rio Grande do Norte? Ninguém que Viu? começou as movimento foi eu, foi Viu? o Sara, foi Exatamente. Manuel Amaral, foi Respeite os Levi povos Bulhões. indígenas Nós do somos estado do Rio fundadores Grande do movimento. Norte. Tenha Entendeu? vergonha na sua cara. Quem que está falando? Quem que está falando? Mostra a cara aí que eu quero ver. Você sabe ler, não? Sei não, sou analfabeto. Pelo amor de Gente, Percebe-se. só um minutinho. Aí, Alcides, eu peço calma para você, porque a gente está aqui num Eu diálogo. já encerrei minha fala, quero me retirar. E aí é um diálogo onde cada pessoa colocou as suas questões, a gente está praticando a escuta e a gente tem muito cuidado mesmo para não tensionar algo que se chama diálogo. A gente está aqui. Já as diversas realidades já são motivo suficiente para a gente ter que se dedicar a diversas interpretações, então não precisa que a gente leve o nosso nível de debate para nenhum outro lugar, porque é importante a gente escutar, a gente trazer as considerações, e aí eu até fui anotando aqui mais ou menos o que você estava colocando, mas tentando entender também, por favor, dentro da sua consideração de questões indígenas, se você tem uma proposição específica ou um caminho específico de proposição, ou e até, caso você queira também, trazer esse contexto que eu estou pedindo aos demais, de que contexto indígena você está, para a gente poder ver essa diversidade que existe no Rio Grande do Norte, e trazer qual proposição para o debate que você coloca aqui, por favor. Mary, eu creio que ele já explicou sobre, no início da fala dele. Tá, então, Fabrício, está aqui com a mão levantada até antes da gente... É porque, senão, não necessariamente ficaram umas dúvidas, até para a gente estar escrevendo aqui, é muita coisa rápida também. Mas eu vou trazer o retorno das falas, mas aí, como você está aí com a mão levantada ainda, Fabrício, complementa a tua informação, por favor. Tá ok. Sobre isso, sabe, Mary, que eu estava tentando falar? Porque o que o professor Alcides trouxe é muito conhecimento. Ele tem muito conhecimento sobre... E ele está explicando o fato de que as pessoas foram, em processo de aldeamento, consideradas lideranças. E essa dificuldade do diálogo tem gerado muito transtorno dentro do grupo. E acho que vocês também não conseguem mediar, porque quando aconteceu com os ciganos, foi doloroso também. Teve cena de racismo ali.
e está acontecendo com pessoas que são lideranças indígenas, aldeamento, e ataques, sabe, indo e voltando, mas a informação mesmo sobre o que é história, sabe, sobre o direito da gente de participar de uma coisa que vai nos dar o direito de trabalhar e de ter um recurso para sobreviver, independente se a gente veio de, sabe, a gente está com o nosso direito constitucional de autodeclaração, mas isso que está em jogo. E a gente está sofrendo muito com esses tipos de ataques que está acontecendo. O professor Alcides, ele merece respeito. E o nosso querido, ele não se identificou, não disse o nome dele, está escrito escola. E ele pediu, ele, sabe, distratou. Esse tipo de discurso tem sido velado, tem sido doloroso. E quando a gente tenta falar, aí vem aquela coisa, porque vocês são mimizentos, porque vocês são violentos. Mas os nossos povos comeram os portugueses quando eles tentaram invadir. A gente morreu porque a gente adoeceu, sabe? A gente assassinou, sabe? Porque e até hoje a gente morre de diversas formas. A cada momento que alguém diz que a gente não é, a gente morre um pouco. E é sobre isso que a lei precisa enxergar, sabe? É um processo de dor, porque são pessoas importantes, mas que estão sendo confrontadas por causa de uma atitude do governo, sabe? Não da pessoa de Maryland, da pessoa de Adler, mas é o Estado, é estrutural, entende? Entendo. E aí eu vou fazer os comentários, mas aí eu acho que, né, o cacique Dioclésio está aí com a mão levantada para a gente fechar esse bloco aqui, aí eu vou para os comentários, certo? Por favor. Vou falar uma coisa aqui para vocês, certo? Respeito cabe em todo lugar, certo? E eu acho bom começar. Vou lhe dizer uma coisa, Fabrício, certo? Ouça bem o que eu estou lhe dizendo. Autoafirmação não é reconhecimento, certo? Vamos deixar bem claro. A Convenção 69 da OIT determina que as comunidades tribais, certo? As comunidades indígenas têm que ter o autorreconhecimento do grupo a qual cada um pertence, ok? A autodeclaração, eu posso me autodeclarar preto e não ser, ok? Então, querido, vocês do movimento, né, indígenas em contexto urbano que lutem para ser reconhecidos, procurem os troncos de vocês, tá certo? Porque nós, lideranças, né, como foi colocado aqui, certo? De forma pejorativa pelo professor. Deixa eu falar, assim, tá certo? Me respeite, eu vou terminar de falar, tá certo? Por favor, vamos escutar. A gente não precisa tensionar de forma alguma, mas uma vez que o outro está falando, né, vamos dar o direito à fala e passar 2 minutos de fala. Em seguida, Meg, se tu quiser falar, 2 minutos de fala, e eu volto para mim. Desculpa, Mary, eu preciso falar. Não, eu participo de várias câmaras. Vou falar. Me respeite, é a minha vez de falar. Cale-se, é a sua vez de ficar calada. Na sua vez, você fala e eu escuto, ok? Vou terminar de falar, tá certo? Se não quiser escutar, é só sair da reunião. Simples assim. Respeitem as lideranças indígenas, tá certo? Do estado do Rio Grande do Norte, porque hoje é muito fácil vocês chegarem aqui e vir falar de direito sem saber a história do movimento indígena do estado do Rio Grande do Norte, porque, inclusive, vocês estão se autoafirmando em cima de uma luta que não é de vocês, é nossa. Povos indígenas do estado do Rio Grande do Norte, tá certo? Agora, só que é muito fácil Meg Cariri chegar hoje, né, aqui e dizer que pertence a um povo. Cadê o autorreconhecimento desse povo, Meg? Certo? Cadê o autorreconhecimento desse povo? Olha, eu preciso. Olha, se ele está fazendo uma pergunta, por uma questão de metodologia, se ele está fazendo uma pergunta, eu vou ter direito à tréplica. As outras pessoas que querem falar não vão ter direito. Fique Mary, à vontade. Boa noite, estou saindo. Mary. Você pode moderar, calma aí, cacique, saia não, gente. A gente tem que debater, a gente tem que conversar, a gente tem que... Mas a gente precisa de moderação, Mary. Calma, a gente precisa do método que você aplicou em todas as outras câmaras, Mary. Você pegou 3 minutos, mas agora está havendo réplica, tréplica. Isso gera esse tipo de desconforto, sabe? Eu acho que não pode ser assim. Eu até comecei a explicar nesse começo que as outras, ali foi Câmara Setorial, em Câmara Setorial a gente tinha 5 minutos de fala e as pessoas, a gente juntava 3 pessoas e trazia
a fala. Aqui, a gente está mais para escutar do que explicar, porque não é explicar, Paulo Gustavo, é Câmara Setorial. E aí, a Meriana até colocou aqui no chat, né? Gente, estamos perdendo tempo para aprovar a etnicidade, era para ser diálogo sobre dúvidas da lei Paulo Gustavo. E aí, a Kaline coloca também isso. Então, a lei ponto a ponto, da forma que a gente estava, até, Meriane, peço para que depois você veja um link do YouTube, vou pedir para colocar aqui algumas dos debates, por exemplo, coloca aqui no link, pessoal, da cultura popular, por exemplo, que lá explica Paulo Gustavo ponto a ponto, certo? Mas você pode tirar dúvida da Paulo Gustavo, porque é para isso, a gente está aqui para isso. Mas dentro dessa questão, como 10% para pessoas indígenas, esse é um momento de diálogo. Então, Meg, a metodologia que foi colocada, inclusive, no começo, que você não estava, você chegou depois, que foi explicado, é de escuta, de diálogo, que vocês vão falar mais do que a mim mesma. Está sendo uma forma de várias intervenções. E aí, conforme você colocou, né, uma vez que você foi citado, se você quiser fazer qualquer consideração, aí você fala, por favor, tomando um tempo razoável de fala para a questão específica, e aí eu volto, faço as considerações que foi colocado até aqui, e a gente vê quem tem mais alguma dúvida, consideração. E aí a Meriane, que aqui está, a Karine colocou aí no chat, qualquer dúvida da Paulo Gustavo, a gente tem diversas questões para falar, né, diversas dúvidas que pode tirar, mas a gente está aqui para tentar entender dentro desse tema dos 10% das questões indígenas. Então, Meg, você gostaria de falar alguma coisa antes de eu retomar a fala, por favor? Sim, obrigada, Mary. Eu gostaria, eu cheguei atrasada, não pude, mas eu gostaria de dizer que, num diálogo, quando você abre e modifica a situação, eu gostaria de sugerir que a gente aprenda que a gente precisa fazer mediação, principalmente quando, nas câmaras específicas que foram criadas no WhatsApp, esse modelo de discussão, contenção, com acusações e insultos, como o Fabrício trouxe aqui, eles têm sido constantes. E eu já pedi mediação lá, eu pedi para todos os mediadores, tanto no privado, quase todos, para que fizessem esse tipo de mediação, porque a gente não vai chegar a lugar nenhum fazendo esse tipo de acusação, levantando os ânimos. É uma questão complexa. Quem sou eu? Eu sou professora aposentada, titular da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eu tenho doutorado em psicologia, eu sou PhD em psicologia, eu sou pós-doutora em desenvolvimento humano, eu sou pesquisadora de Cariri, que é a língua do povo originário do meu avô. Eu falo fluentemente Guarani, que é a língua, uma das línguas tupis, que é do meu povo Munduruku, da ascendência do meu pai. Eu trabalhei todo o meu tempo na Universidade Federal do Rio Grande do Norte com as culturas populares, promovendo as culturas populares que são originalmente de matriz indígena, de povos que persistem na resistência, apesar da insistência do Estado, há 300 anos, a partir do projeto assimilacionista de Marquês de Pombal, de interromper a nossa identificação e a nossa afirmação identitária como nativos e originários para explorar a mão de obra, explorar os nossos territórios e acabar com tudo que existe na nossa terra. Esse processo de assimilação, ele é um projeto que embranquece os pardos e africaniza os pardos. Os pardos que estão nas periferias, os pardos que são aldeados ou não. Todos nós estamos sob esse projeto assimilacionista e colonialista do Estado. Inclusive, essa questão da igualdade racial, que é totalmente equivocada, porque o conceito de raça ele é biológico e é equivocado, o nosso problema ele é de desigualdade social, é uma estrutura social gerada pelo racismo, que é o uso equivocado de raça para nos tornar pessoas divididas e inferiores. Minha luta é pelo reconhecimento identitário, eu atuo há muito tempo nesse projeto, sou uma pessoa que fiz formação a minha vida inteira de escola pública e aprendi com meu pai que eu tenho pertença indígena.
E eu comia na minha casa porque minha mãe plantava no quintal. Então, assim, eu não preciso trazer a minha história, eu não preciso dizer que eu sou doutora, eu quero dizer que eu sou igual, que eu tenho direitos e que eu, inclusive, eu nem faço questão do privilégio das cotas. Eu não preciso do privilégio das cotas, mas eu sei que os meus parentes que estão nas periferias precisam e não são aldeados. É por isso que eu luto, sabe, Mary? Assim, mas eu sei que existe uma tensão e uma dificuldade também pelas aldeias. Tanto é que o Caro Supitão, o movimento do qual eu faço parte, é um movimento que sempre fez levante indígena em todo o Rio Grande do Norte, que é um movimento que foi criado pelo professor Alcides Salles, que é um historiador que é uma das pessoas mais respeitadas, se não é por alguns, porque ele contradiz a história colonialista. Uma história que beneficia algumas pessoas que aprenderam a se beneficiar. Então, a gente não pode aceitar isso. Para terminar, eu não acredito que esse assunto vá se esgotar agora, sabe? Eu acho que ele não deveria se esgotar agora, talvez a gente não consiga. Eu vou terminar. Eu só queria que a gente pudesse ter a chance de não abandonar o diálogo. E o que está acontecendo, de fazer acusações como essa, a gente não precisa disso, gente, sabe? A gente não vai casar, a gente não vai dormir na mesma cama, mas a gente vai se respeitar e tentar construir um Brasil mais justo, porque 47,5% da população é parda e de ascendência indígena. A metade dos brancos que não passam por heteroidentificação são de ascendência indígena. Tem pessoas que nem sabem se são pardas ou se são brancas, se são negras ou se são pardas. Por quê? Porque o projeto do Estado, eu vou terminar, só que o projeto do Estado, ele é colorista. Por favor, Mary. Tá, querida, ele é colorista e equivocado. E realmente a gente precisa dialogar mais e tentar olhar criticamente para a história. Inclusive, história recente, tá bom? É isso que eu acho. Se eu puder contribuir, eu agradeço. Obrigada. E aí vou trazer aqui as considerações diante do que foi colocado aqui. Foram várias intervenções, eu vou tentar dar o feedback de diversas dessas intervenções que aconteceram aqui. E aí, conforme dito, tem uma diferença entre o que foi a Câmara Setorial Temática Artística e um diálogo sobre segmento. E aí eu peço, por favor, até a Meriane, que a Aline estava colocando, olha, a gente está aqui para falar da Paulo Gustavo, ter mais informações da Paulo Gustavo. Explicando a lei ponto a ponto, a gente colocou aqui um exemplo, tá? De link, está aí no relatório dos gabinetes, link do diálogo com a Câmara Setorial do Forró de Raiz, onde aí explica a lei ponto a ponto, e o nosso momento aqui é para discutir a questão como os indígenas, né, serão, como a gente vai trabalhar a questão indígena na lei Paulo Gustavo, certo? E aí vamos aqui respondendo as questões, aí eu peço também que para dar preferência a quem ainda não falou, então, se alguém que ainda não falou queira trazer a sua questão, a sua consideração, e que o foco seja, de fato, a gente trazer como a Paulo Gustavo e vai trabalhar as questões indígenas, certo? E aí, Meg trouxe, em relação à questão da banca de heteroidentificação, que você colocou, acho que o Fabrício pontuou isso também, mas é importante lembrar que a banca de heteroidentificação não versa sobre pessoas indígenas, mas sim sobre pessoas negras. Não cabe à banca de heteroidentificação versar sobre a população indígena, certo? E aí, se coloca também, Meg, a questão do reconhecer formalmente os que não são reconhecidos, e que é dever do Estado. Tem que lembrar também que na administração pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. Não é o que Mari pensa, não é o que X pensa, a gente está dentro de um contexto que Fabrício, inclusive, colocou aí, a gente está dentro de um sistema, e esse sistema, enquanto gestor e gestora pública, a gente tem que fazer o que a lei recomenda. Eu não posso sair da lei a partir de uma sensibilização, a partir de um diálogo, a partir de algo que, Mari, qual é a sua opinião sobre isso? Então, independente da minha opinião, existe um regimento do qual vocês trouxeram algumas vezes, né, inclusive a Convenção 169 da OIT sobre os povos indígenas, e essa convenção reconhece, sim, a declaração de auto-reconhecimento. Tudo bem, mas isso serve para a inscrição. Só que a declaração de auto-reconhecimento, depois ela vem referendada por um outro documento. O começo é a declaração de auto-reconhecimento, onde para os povos negros e negras, a banca de heteroidentificação faz esse segundo momento, e para os povos indígenas,
tem sim esses outros caminhos, né, que a gente está dialogando aqui, e que, no fundo, gente, o MINC ainda vai dar a instrução normativa. E quando vier a instrução normativa do MINC, vai vir dentro de algo que é o que a gente vai seguir. Mas, trazendo o histórico anterior do que já aconteceu no Ministério da Cultura, normalmente esse reconhecimento pós-autodeclaração vem através, né, das associações, dos grupos organizados que possam dar essa declaração, ou, inclusive, da gestão que antes era FUNAI, mas agora, com o surgimento do Ministério dos Povos Originários, a gente também está dialogando com eles para entender, no fundo, quem é a instituição que, de fato, vai versar sobre isso, e a gente está vivendo um momento, né, de mudança, um momento de diálogo e de mudança no país, e que a gente também está aguardando essa questão deles, e eles estão dialogando com o MINC, e a partir desse diálogo com o MINC vai vir uma instrução normativa, ok? E aí, coloca aqui até, trazendo aqui também o que já, ele está feliz por essa sala e esse debate, é sobre isso, conversar sobre. Existem questões que são mais polêmicas, mas vamos aprender a conversar, vamos dialogar, vamos trazer todas as escutas, né, diversos reconhecimentos. E aí, o que recai, o que Jário coloca, o que recai sobre os gestores, atuar e escolher propostas que não sejam embranquiçadas, e é por isso que existe na Lei Paulo Gustavo, que é o nosso assunto de agora, 10% para pessoas indígenas, 10% para pessoas negras, né? No mínimo isso, justamente, no mínimo esses números, para que se garanta essas diferentes narrativas, certo? E aí não quer dizer que nos outros 70% para as outras populações não se pode ter projetos de pessoas indígenas, pessoas negras, é uma garantia de um mínimo. Deixa eu tomar uma água aqui. E aí o Fabrício traz, né, essa questão do histórica mesmo, de movimentos acalorados, e é o que a gente está vivendo agora, né, nesse exato momento. Coloca aqui o tipo de identificação que o governo está colocando, e aí que o governo está dando o nosso reconhecimento, e isso, né, veio, né, do Fabrício aqui, e aí eu entendo, Fabrício, e se vive um momento contemporâneo de hoje que é de ajustes mesmo, de entender, e os entendimentos e as burocracias vêm a partir de um diálogo contínuo. E hoje, essa questão dos indígenas que estão em não aldeamento ou de formas isoladas no contexto urbano, porque existem alguns indígenas, alguns aldeados que estão no contexto urbano, mas estão em grupo, e aí isso, né, continua acontecendo um reconhecimento de forma mais fácil. Os que estão em processo de isolamento, acaba sim passando, a gente está vivendo um período agora de entendimento que direitos são esses, mas nós, gestores, cabe a gente caminhar da forma com que vêm as instruções normativas. E aí os debates de mudar as instruções normativas é algo que é legítimo, vale, e tem tema, tá? E aí você consegue colocar que o Estado para mediar as brigas, a IMEG traz isso também, que é em relação a aprender a mediar. E uma coisa, gente, a gente consegue mediar sim, mas honestamente não cabe ao Estado resolver questões que são históricas. Então, é algo que a gente está dialogando, inclusive antes da reunião aqui, a gente estava, né, conversando com a Giselma também, que veio da Sengide, e colocando que existem brigas que são históricas e que o Estado não vai conseguir resolver. Brigas de famílias, brigas de reconhecimento de povos, brigas de identidades, afetos e desafetos que vocês já têm, desse grupo aqui, vocês já têm seus afetos e desafetos. Então, não será a Mari que, numa reunião de 2 horas, vai conseguir chegar nesse ponto comum, até porque depende muito mais do indivíduo, nesse caso, do que do Estado. Porque o Estado está fazendo o quê? Abrindo o debate. Mas como os indivíduos levam esse debate, não depende de nós. Por quê? Porque a gente não está aí para gerir as palavras dentro da cabeça e do corpo de cada um, para gerir palavras e gerir as expressões. A gente está tentando entender as diversas realidades, e o ideal mesmo é que a gente tem que tomar muito cuidado para não entrar em polêmicas e desvirtuar do assunto. Porque se a gente entrar em polêmicas que não saiam desse mesmo lugar, a gente vai estar saindo do assunto da Paulo Gustavo. E aí,
Alcides coloca, né, a questão de adotar coisas de branco em contexto indígena, e aí, Alcides, tu foi da Fundação José Augusto, você é aposentado dessa fundação, e aí você sabe que existem burocracias que vão além das histórias, além dos aldeamentos, existem burocracias, você aqui dentro, a gente se conheceu, inclusive, aqui, em 2006, 2007, quando eu passei como assessora de imprensa, e existem burocracias, existem documentos, existem processos que aqui mesmo você teve que se enquadrar porque você estava dentro de um contexto estatal burocrático. Então, é sobre isso, não é sobre o tratar o movimento indígena com um olhar branco. É dentro de um país, Brasil, e das suas leis, a gente não vai poder sair disso daí, e aí realmente não há o que nós, gestores, possamos fazer, e aí você que passou pela Fundação José Augusto, que é aposentado daqui, entende o que é gestão, porque